Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Nós estamos estudando os 7 brados que Jesus deu na cruz. Jesus passou 6 horas na cruz e Ele falou 7 vezes. E tudo que Jesus falou é de absoluta importância, mas eu queria muito que você, nessas 7 semanas que a gente está estudando esses 7 brados, a gente pudesse sair daqui mais apaixonado por Jesus. Quantos querem ser mais apaixonados por Jesus? Pois é, mas a nossa paixão por Jesus, ela é causa, ou seja, ela é efeito, ela é consequência da gente conhecê-lo. Na verdade, a vida cristã, ela é um resultado, é resultado de algo que nós buscamos. É óbvio que é a graça de Deus, é óbvio que é o Espírito Santo de Deus que nos revela Jesus Cristo. A própria palavra de Deus, ela é muito clara, quando no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 14, ele diz que o Espírito Santo vai glorificá-lo, em revelá-lo a nós. É dado ao Espírito Santo que falar, e uma das funções do Espírito Santo é revelar quem é Jesus Cristo, porque o Espírito revela o Filho, e o Filho revela o Pai. Então a nossa vida cristã, ela é uma consequência, ela não é algo automático, ela é uma busca, né? O nosso compromisso com Deus, ele não é autogerado, ele é na medida que a gente conhece Ele. E eu tenho aprendido durante esses anos que a fé precisa de argumentos. Diga comigo, a fé precisa de argumentos. Sabe? Uma fé sem entendimento é muito perigosa. Uma fé sem conhecimento, ela é muito perigosa. Por isso que Jesus, em João capítulo 4, fala à mulher samaritana: olha, você adora o que não conhece. Você precisa conhecer o que adora. Então a nossa fé precisa ser abastecida pelo entendimento de quem é Deus. E é por isso que estudamos a palavra de Deus. Esse aqui é o recurso que Deus nos deixou. Nós somos o povo do livro, amém, meus irmãos? Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo que observa o que Deus deixou escrito para nós. E nós usamos esse livro, nós oramos ao Espírito Santo para que Ele revele o ouro de Deus escondido em Jesus Cristo de Nazaré. E depois a gente vai contar isso para todo mundo. Por isso, você que me ouve hoje, quando estudamos a Bíblia, a gente tem que ter um ponto bem definido do que a gente quer encontrar. Nós não estudamos a Bíblia indo atrás de riqueza, sucesso, felicidade, não. Saúde, não. Nós lemos a Bíblia atrás de Cristo Jesus. Não fique procurando outras coisas ao abrir a palavra de Deus. Podemos aprender sobre um pouco de história, moral, ética, tudo isso é possível. Mas o assunto desse livro é Jesus. Amém? E é nisso que a gente tem feito, desde então. Buscar a face dele, encontrá-lo e adorá-lo com mais densidade e revelação. A palavra de Deus em João 19, a partir do versículo 26, na minha versão diz o seguinte: quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, revela-nos o teu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, fala, ensina-nos e nos mostra quem é Jesus Cristo de Nazaré. Descortina a sua beleza para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Para nós entendermos o que Jesus está falando aí, ou pelo menos para nós mergulharmos um pouco, a gente precisa ir um pouquinho além das palavras aqui. Na verdade, a gente precisa saber o que as gerou, né? A importância dessa frase vem do contexto e da ligação entre as pessoas envolvidas. A profundidade que buscamos nesse texto, ela vem se nós entendemos o que está acontecendo nesse exato momento. E para isso, a gente precisa ligar os pontos proféticos, os princípios e até mesmo os sentimentos que estão envolvidos nessa palavra de Jesus, nesse terceiro brado. Jesus se dirige à sua mãe e a João. E hoje, peça a Jesus o que nós podemos aprender aos pés da cruz.
eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Jesus conversa com os dois, e para isso a gente precisa entender esses personagens que estão aos pés da cruz, né? Maria, mãe de Jesus, ela teve uma grande história com seu filho. E quando você lê Lucas, a partir do capítulo 1, especialmente a partir do versículo 26, você vai ver que Maria ficou perturbada, porque o anjo que apareceu a ela disse assim: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E ela ficou perturbada, disse: o que quer dizer com isso? E o anjo, a partir do versículo 31, começa a dizer: você vai ficar grávida e dará à luz a um filho, e ele terá o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O trono dele é o trono que está acima de todos os tronos. E ela pergunta assim: como é que isso vai acontecer, se eu sou virgem? E o anjo responde: olha, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá. Como uma sombra você será tomada, e você dará à luz ao Filho de Deus. E a história começa, e ela diz no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça conforme a tua palavra. Mulher excepcional foi Maria, não só por tudo o que aconteceu, mas pela maneira como ela reagiu ao que aconteceu. A vida de Maria foi uma devoção completa a Deus, e um entendimento, e um discernimento profundo de quem era seu filho. Maria sabia que ia ter um menino, mas sabia que iria conceber o Salvador do mundo. E as mães vão entender isso melhor do que os homens, com certeza. Imagina uma mãe que teve que colocar o seu filho nas palhas de uma manjedoura. Eu me recordo que para cada filho que eu tive, os 3 que eu tive, houve um preparo para a chegada deles. Um berço, um quarto, uma manta, uma roupinha, um cheirinho de bebê. Sabe, há uma expectativa de uma mãe de quando espera um filho. Lençóis. Penso na criatividade da minha esposa, nos detalhes, na cor do quarto. Tantas coisas que nós fazemos quando nossos filhos chegam. Nos presentes, nas visitas, e tantas coisas. Ser mãe é algo extraordinário, mas eu penso na aflição dessa mãe, que teve que ter o seu filho num estábulo e colocaram ele literalmente onde os animais comiam. Maria teve uma história extravagante com Jesus. E não foi só o nascimento dela, ela teve outras coisas marcantes. Desde pequeno esse menino foi perseguido pelo próprio rei de Maria. E ela teve que fugir para uma terra distante, porque o seu rei queria matar seu filho, e para isso, como ele não sabia quem, ele eliminou todas as crianças naquela faixa etária. Uma mãe que fugiu do terror de uma espada. E quando ela soube que esse rei tinha morrido, ela voltou para sua terra, e ali começou a criar seu filho. E logo ela percebeu que esse menino era muito mais do que ela poderia imaginar. Nós não temos detalhes sobre a infância de Jesus, nós não temos detalhes sobre algumas características de Jesus quando criança, temos pouquíssimas coisas na palavra de Deus, mas o fato é que um dia ele ouviu João Batista pregando no deserto, e ele deu tchau para sua mãe, e começou seu ministério público. Ele deixou de ser o filho que estava ali cuidando, porque Maria nessa época já era viúva, então ele estava cuidando da sua mãe, até então. Então depois ele deixa sua mãe, e começa seu ministério público, e ela começa a o seguir. Agora você imagina, essa mãe que sofreu desde o nascimento, agora ela sofre porque seu filho ele é odiado pelas autoridades religiosas, pelas autoridades de seu país. Esse seu filho, ele tem um ministério, mas ele é perseguido, ele é invejado, inclusive ele é visto como uma ameaça nacional. O filho tão querido, ele é um rebelde, é aquele que foi dito como que começou uma seita. Essa mãe sofreu, mas o golpe final no coração de Maria foi a cruz. Alguém escreveu que foi felicidade tal como nunca ver Deus nascer como humano, mas foi uma tristeza tal como nunca ver Deus morrer de uma forma tão desumana. Mas em nenhum momento você vê Maria histérica, descontrolada, gritando: largue meu filho,
Isso é injusto, você não vê. Não tem nos evangelhos isso, até porque Maria foi avisada que a vida dela não seria fácil. A Bíblia diz que no Lucas 2, a partir do versículo 34, Simeão pegou Jesus no colo e profetizou: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser contradição. E eu imagino ele olhando para Maria, dizendo assim: também uma espada transpassará a tua alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então ele está dizendo: olha, esse menino é uma bênção, mas você vai sofrer, Maria. E que espada foi essa? Basta você imaginar. Um filho que nunca desobedeceu, um filho que nunca se meteu em encrencas. É aqui, convenhamos, né? Ser irmão de Jesus deve ter sido dose. Porque um filho que não erra, que não se mete numa encrenca, que ele é perfeito, né? Não foi fácil. Um filho que nunca mentiu, um filho que realmente trouxe muita alegria. Então você precisa imaginar como deve ter sido para essa mãe ver esse filho sofrer na cruz, ver uma nação desprezá-lo, ver os discípulos abandonados, e ver uma multidão insultando o seu filho desfigurado numa cruz, um moribundo, como se ele fosse um assassino, como se ele fosse um criminoso. Então esse é o cenário, esse é o cenário que está envolvido, esses são os personagens que estão envolvidos ali. Tem João, o discípulo amado, aquele que conheceu o coração de Jesus como nunca. Então você tem um cenário. Então Jesus, nesse momento, ele olha para sua mãe e diz: e aí está seu filho. E o que Jesus quer dizer com isso? Eu aprendo algumas coisas nesse texto, e a primeira coisa que eu lembro é que Jesus nunca esqueceu do 5º mandamento: eis aí o teu filho. Jesus aqui, ele está lembrando da sua mãe, na verdade ele está honrando a sua mãe. Enquanto Jesus viveu nessa terra, ele nunca esqueceu os seus. Ele é um exemplo de filho. Jesus está no seu momento mais decisivo. Jesus está satisfazendo a justiça de Deus. Ele está tomando o cálice da ira de Deus. Ele está salvando a humanidade, ou pelo menos abrindo o caminho para todos. A ciência diz que até hoje nasceram mais de 107 bilhões de pessoas. Jesus está salvando todo mundo. Mas diante de tão grande missão, ele lembra-se da sua mãe viúva. Ele é um primogênito de Maria. E Jesus ensina que não importa o tamanho da sua missão, não importa o tamanho da sua missão espiritual, pai e mãe sempre serão honrados. Posso ouvir um amém, igreja? Pai e mãe sempre serão honrados. As palavras que o dedo divino gravou lá nas tábuas de pedra que Moisés trouxe do monte nunca foram anuladas, mesmo porque Êxodo 20, versículo 2, ele foi reescrito em Efésios 6:1. O apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Com frequência se pensa que esse 5º mandamento é dirigido somente aos jovens. Nada mais errado. Se você é filho aqui e ainda tem o privilégio de ter seu pai ou mãe vivo, deixa eu te dizer uma coisa: não importa o curso da vida que você está hoje, não importa, sabe, se você está na vida adulta, não importa se as obrigações dos seus pais cessaram com você, você é uma pessoa, sabe, que tem liberdade financeira, liberdade em todas as outras áreas, não importa. Se você é filho, se você está aqui, você tem débito com seu pai e sua mãe. Você nunca vai poder se desobrigar totalmente deles, porque a primeira coisa que Jesus ensina com esse brado, ele diz assim: mãe, eis aí teu filho. Ser viúva naquele tempo não era brincadeira. Mulher não trabalhava naquele tempo. E Jesus era o primogênito, significava o quê? Que ele cuidava da sua mãe. Ele sustentava a sua mãe. Ele era o centro financeiro da família. Ele protegia a sua mãe. E Jesus está dizendo: mãe, eis o seu filho. Eu não posso ficar mais, mas o que eu puder eu estou fazendo daqui da cruz. Durante os primeiros anos de Jesus, se você lê isso, está lindamente declarado no capítulo 2 de Lucas.
Jesus estava sob o controle da sua mãe, verdadeiramente, e sobre o seu padrasto José. Jesus, ele estava debaixo da orientação da sua mãe, sabe? Mas agora, adulto, e não sei se você consegue pensar isso, ele é Deus, ele está salvando o mundo, mas ele não deixa suas responsabilidades naturais serem esquecidas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus é um exemplo, e na verdade ele é uma vergonha para muitos hoje, porque tem muita gente que depois que cresceu esqueceu esse mandamento. Os adolescentes, os jovens, as crianças que estão me ouvindo, honrar pai e mãe foi lembrado na cruz de Cristo. Jesus poderia ter dito tanta coisa, mas ele disse, sabe por quê? Porque família é prioridade de Deus. E um filho que honra o pai na frente dos seus filhos, ele vai ser honrado pelos seus filhos futuramente. Então Jesus, ele está ensinando o prosseguimento da família. Até porque também Provérbios 23, 22 diz assim, não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Literalmente está descrito isso. E nem despreze a sabedoria do cabelo branco dos seus pais. Honrar pai e mãe são obrigações sagradas. Amém? Só fale para a pessoa do seu lado para ela não esquecer. Diga, honrar pai e mãe são obrigações sagradas. E já que você falou uma vez, fala duas, que não faz mal nenhum, né? Diga para ele que relações espirituais, deveres espirituais, jamais um dia poderão ignorar as responsabilidades naturais. Não importa o que você fizer, você pode ser a última Coca-Cola do deserto, você pode ser o maior profeta das nações, você pode ser o maior pregador de todos os tempos, você pode ser um missionário que vai em qualquer lugar. Deixa eu te dizer, nada pode anular a honra que você tem que dar ao seu pai e sua mãe. Jesus Cristo está morrendo pela humanidade, o maior evento cósmico do universo está acontecendo, ele está satisfazendo a ira de Deus, anjos e demônios estão vendo, e ele diz, mãe, não esqueci de você. O verbo eterno cuidou da sua mãe. Nenhuma obrigação, nenhuma obra, por mais importante que seja, pode nos servir de escusa quanto à responsabilidade com aqueles que nós temos deveres de sangue. Deixa eu te dar uma palavra que a sabedoria me ensinou, que a experiência me ensinou. Toda vez que alguém perde pai e mãe, normalmente ele faz uma revisão da vida como filho. Normalmente, quando alguém perde seu pai ou sua mãe, ele faz uma revisão da sua vida como filho ou filha. Ele começa a saber se foi bom, ele faz o balanço de como ele tratou seus pais. Olha, e muitas perguntas vêm nessa hora. Por exemplo, por que não gastei mais tempo com eles? Por que não viajei para vê-los quando dava tempo? Ou no dia que você ficou chateado com eles, você falou assim, mas eles só queriam o meu bem. Se você tem pai vivo hoje, mãe viva hoje, deixa eu te dizer uma coisa. Se a sua retrospectiva que você está fazendo agora, e não precisa de muito tempo. Acho que eu preciso dizer uma coisa aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa que tem um alto-falante muito alto. Sabe uma coisa que tem alto-falante alto na vida da gente? É culpa. Pensa numa altura que fica esse alto-falante. Sabe? E se você está sentindo alguma coisa falar no teu ouvido hoje sobre o seu pai e sua mãe, se a tua retrospectiva não é boa, se ela é dolorosa, deixa eu te dizer, honre ele ou ela ainda hoje. Teve gente que no primeiro culto saiu e já saiu ligando, não esperou nem o culto terminar. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu aprendo com esse terceiro brado de Jesus é que ele honra seu pai, honra sua mãe, nunca deixou os seus. Mãe, está aqui teu filho, eu estou lembrando de você. Até o fim ele continuou sendo o primogênito dedicado, e sendo o filho mais velho, ele sabia da sua responsabilidade, e ele passa então para João. Na verdade, Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte: mãe, eu não vou estar mais aqui amanhã, não como seu filho, como antigamente. Os laços
terrenos estão sendo cortados. Até porque a melhor versão desse texto não é mãe. É Jesus dizendo assim: mulher, eis o teu filho. É como se Jesus estivesse lembrando Maria: você sabe por que você me teve? Você sabe que não dá para ficar sendo o seu filho para sempre. Jesus sabia a dor que a sua mãe estava sentindo. E ele sabe que João não é suficiente. Quem é possível para substituir um filho? Mas ele não vai deixar a sua mãe sozinha. Ele está lembrando dela. E muita gente me pergunta por que Jesus não confiou a sua mãe aos seus meio-irmãos. Tem muita gente que não sabe disso, mas Mateus 13:55 fala dos irmãos de Jesus, os meio-irmãos de Jesus. Maria, ela teve o nascimento virginal quando o assunto é Jesus Cristo, mas depois ela teve outros filhos, né? E a Bíblia diz que esses outros irmãos de Jesus, como está descrito lá em João 7:5, eles não acreditavam em Jesus, eles não criam em Jesus. Na verdade, eles tinham um problema com Jesus. E um dos motivos da segunda parte do terceiro brado de Jesus na cruz é esse: ele não tinha os irmãos. Maria seguiu Jesus, mas os irmãos não seguiram os dois. E então ele olha para João e diz assim: eis aí a tua mãe. É como se João estivesse falando assim, Jesus estivesse falando para João assim: João, eu tenho algo para te pedir. Cuida da minha mãe. José está morto, minha mãe é viúva, não tem muito emprego para ela nesses dias. Eu sou primogênito e eu estou morrendo numa cruz. Eu não estarei aqui para levantar as mobílias pesadas que ela precisa, nem pegar água no poço. Eu não vou envelhecer com a minha mãe, João, mas você vai. Interessante que Jesus estava entregando a sua mãe para o único discípulo dele que morreu de velhice, porque todos os outros foram martirizados. Então Jesus estava cuidando da sua mãe. Eis aí a sua mãe. De alguma forma Jesus pediu para João ser o filho que ele não mais poderia ser. É a primeira coisa que eu aprendo. Jesus lembrou do quinto mandamento. E eu espero que a gente não esqueça. Quantos me entendem, diga amém. A segunda coisa que eu tenho que te dizer desse brado de Jesus é que quem se aproxima da cruz recebe responsabilidades. João, está me ouvindo? Eis aí a tua mãe. A pergunta que eu faço é: a que distância você está da cruz? Ou a que distância você estaria da cruz naquele dia? O suficiente para ouvir Jesus, ou distante para não assumir nenhuma responsabilidade? Porque quem se aproxima da cruz se aproxima para ter responsabilidade. Tem gente que está perto o suficiente para ouvir o mestre, mas tem gente que fica numa distância confortável para não se comprometer. Quem se aproxima da cruz ouve a voz de Jesus. E quem ouve a voz de Jesus tem algo para fazer. Quantos me entendem, diga amém. Um homem de negócio certa vez disse assim: na minha empresa ninguém sabe que eu sou cristão. Na minha empresa ninguém sabe que, no meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente. E ele continua: eu prefiro assim, porque dessa forma eu não tenho que me preocupar com o que eu falo e com o que eu penso. O que esse homem está dizendo assim: eu prefiro ficar longe da cruz, desapercebido de todos, aliás, sem qualquer compromisso. Mas não adianta, meus irmãos, a cruz exige uma resposta. Se você é cristão, Jesus já te falou alguma coisa para você obedecer. Não dá para ficar perto da cruz e não ouvir a voz de Jesus nos ensinando algo. Talvez não seja como os primeiros discípulos que se tornaram mártires. Talvez não seja como Martim Lutero, que largou o monastério e pregou a graça e a liberdade naquele tempo. Talvez não seja como alguém que deixou a sua profissão para ser um missionário em outro lugar. Ou talvez seja aquela pessoa que desistiu de todos os seus sonhos e se tornou sim um santo no mercado de trabalho. Não sei, mas quem está perto da cruz vai ouvir algo de Jesus, e Jesus espera uma resposta dele. Não adianta. Não existe cristianismo sem compromisso. Não existe cristianismo sem perder algo. Se o teu cristianismo não te fez perder algo até hoje, é porque você está tão distante da cruz que você não ouviu a voz de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, que tem muita gente muito viva aqui.
Mas eu vou te dizer, eu acho que no quinto ou no sexto brado, eu vou gastar mais tempo com isso. Mas João saiu da cruz cuidando da mãe de Jesus. Mas você sabe o que alguns soldados saíram da cruz? Apostando sobre as vestes de Jesus. Tem gente que leva a cruz a sério, e tem gente que brinca com ela, fazendo joguinho de baixo. Você vai ver na história de Jesus na cruz, que tem um monte de soldados jogando dados debaixo da cruz. Agora é a sandália dele. Agora é um manto. Vamos deixar o manto por último. Sabe, eu vou te perguntar, com que você vai sair da cruz aqui? Com responsabilidades, com mudança? Ou você vai continuar brincando ainda enquanto Jesus está pingando o sangue dele no teu pé? O cristianismo exige uma resposta, exige compromisso. A terceira coisa que eu aprendo é que quem se aproxima da cruz definitivamente sabe quem Jesus é. Muitos poderiam pensar assim: pastor, por que Jesus não desceu da cruz para salvar a mãe dele? Porque por mãe a gente faz qualquer coisa, sim ou não? Por mãe a gente enfrenta um trem carregado pela mãe. Mas por que Jesus não desceu da cruz? Por que Jesus não salvou a sua mãe? É aí que você precisa entender. Ele tinha que permanecer na cruz para salvá-la. Jesus sabia que era mais importante ser salvador de Maria e da humanidade do que ser seu filho. Ele também estava morrendo pela sua mãe. Aí está seu filho, ele disse para Maria. E ele olhou para João, e Maria entendeu: pronto, ele está indo embora. Os laços estão sendo quebrados. Ela não mais teria um filho, mas teria um salvador. E no lindo poema, preste atenção no que eu vou lhe dizer, no lindo poema denominado Cântico de Maria, composto logo após ela descobrir a sua gravidez, Maria canta, Maria adora a Jesus com a seguinte música: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela sabia quem era Jesus Cristo de Nazaré. Maria sabia que tinha um garoto, e não dá para você separar a vida de Jesus da vida de Maria. Possivelmente Jesus tinha o nariz de Maria, tinha a boca de Maria, tinha o olho de Maria. Maria deu peito para Jesus mamar, não se escandaliza não. Maria limpou Jesus, e se tivesse bicicleta ela teria visto ele tomar o primeiro tombo. Jesus cresceu ao lado de Maria. Jesus foi uma criança, talvez ele aprendeu a falar, eu não sei, a Bíblia não descreve isso, mas aquele que ditou o Velho Testamento estava no colo daquela mulher. A profecia desde Gênesis capítulo 3, e reforçado por todos os profetas e por todo o simbolismo bíblico, era aquela criança. De alguma maneira ela sabia quem ele era. Mas ele cresceu como criança. Ele cresceu, talvez se tivesse bola, ele teria jogado bola. E eu fico, Maria deve ter vindo uma confusão danada. Jesus entra, porque algo pode acontecer com você, né? Em nome, Deus me livre. Maria tem Deus em casa, ela... É uma confusão, eu imagino Maria numa confusão tremenda. Eu imagino ele indo para o culto um dia, na sinagoga, e o profeta lendo o profeta, o sacerdote lendo o profeta Isaías. Ele, em algum momento, ele começa a perceber que estava falando dele. Ele estava uma vida com Maria. Eu não sei como foi tudo isso, é muito, muito difícil de entender. Mas de fato é que Maria tinha uma ligação muito forte com Jesus. Mas Maria sabia que ela tinha que abrir mão do seu filho naquela cruz. Ela não grita, ela não esperneia, ela não entra em colapso. Não, ela descobriu que ele era desde a eternidade Deus. Na cruz estava seu filho, que no mínimo ela queria salvar. Mas também ela lembrava que na cruz estava Deus, que não precisava de nada. Ele é Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Verbo. Ele é aquele que deu a ordem para toda a criação. Ela sabia quem ele era. Ela via a coroa e não poderia retirar. Ela via os cravos e não podia retirar. Por quê? Porque ela tinha que assistir o seu filho salvando o mundo. Sabe uma coisa?
Quando se está perto da cruz, você descobre quem é Jesus. E Maria descobriu. Não havia substitutos naquele dia. Jesus era muito especial, tão especial, que não poderia só ser dela. Ele era o Salvador do mundo. Ela o conhecia. Os anjos estavam a 1 segundo da sua ordem. Ela sabia de tudo isso. Mas ela sabia que Jesus não podia se salvar. Não sem salvá-la primeiro. Sabe uma coisa? Eu queria te fazer algo para você pensar. A vida de Maria foi uma vida muito difícil. E ela porque ela tinha Deus em casa, viu? Fale para a pessoa que está do seu lado. Maria tinha Deus em casa. E a vida dela foi difícil. Por isso que você precisa entender que cristianismo não promete conforto. Cristianismo promete propósito. Maria cumpriu o seu propósito. Cumpriu. Que se cumpra em mim toda a sua vontade, Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa. Seja maduro no que eu vou lhe dizer. Não peça para Deus para você não ter problemas. Não peça para Deus para você ter uma vida sem problemas. Peça para Deus para você não ter uma vida sem propósito. Porque Maria tinha Deus, ela almoçava com Deus, ela comia com Deus, ela dormia com Deus. E ainda assim a vida dela foi difícil. Ter Deus não significa que a gente não vai ter problema, meus irmãos. Ter Deus significa que a gente vai ter propósito. E que a gente vai cumprir a nossa existência nessa terra para a honra e a glória dEle. Mas não significa que a sua vida vai ser um pomar de flores. Maria tinha Deus na casa dela, inclusive Deus dava para ela. Olha, mãe, o que eu fiz, uma cadeira aqui. Senta aqui, vamos conversar, mãe. Deus estava ali. O Emanuel, Deus conosco, Deus ao meu lado, Deus comigo. Mas Deus nunca prometeu conforto. Amém, irmãos? Deus prometeu propósito. E deixa eu te falar uma coisa aqui, para alguns aqui. Para alguns. Está no seu propósito ter sucesso. Para outros, está no seu propósito ficar doente, porque se você não ficasse doente, você não cumpriria o propósito de Deus. Alguns aqui precisam do acidente que passou. Outros, não, eu já falei sobre isso aqui. Muitos aqui oraram para que Deus o livrasse do acidente, quando na verdade foi o acidente que salvou a vida deles. Muita gente às vezes nos livra Senhor, me livra da morte, mas Deus vai te colocar num lugar onde você vai aprender a clamar por Ele. Deixa eu te falar uma coisa, não escolha como viver, escolha quem seguir, Jesus Cristo de Nazaré. Está aqui Maria, uma vida cheia de problemas, cheia de dor, mas uma vida plena, completa em Deus. Meus irmãos, a verdadeira fé, ela é cheia de desafios. A verdadeira fé, ela tem muitos desafios. Sabe, e a última coisa que eu aprendo nesse texto é que quando encontramos Jesus, sempre temos que dizer a Deus alguma coisa. Repita comigo, feche teus olhos, porque isso é importante para a sua fé. Quando nós encontramos Jesus, sempre temos que dizer a Deus alguma coisa. Sabe, essa palavra a Deus, ela é dupla. Ela é ambígua, né? Ela tem pelo menos duas formas de você entender ela. É a Deus, você diz a Deus, e você diz a Deus, amém? Tem coisa que quando Deus chega na sua vida, quando a cruz chega na sua vida, você diz a Deus, acabou. E a outra você diz assim, a Deus, é tudo teu. Então quando a gente encontra Jesus, quando a gente chega aos pés da cruz, você descobre que você precisa dizer a Deus algumas coisas. Ana entregou seu primogênito, adeus Samuel. Daniel foi raptado e foi levado para a Babilônia, adeus Jerusalém, adeus família. Sabe, Abraão em seu coração diz adeus Isaque. O apóstolo Paulo, ele disse adeus Sinédrio, adeus meu título de doutor em espiritualidade e divindade, adeus minha cadeira lá de sumo sacerdote, adeus minha reputação, adeus. Toda vez que nós encontramos a cruz verdadeiramente, nós temos que dizer adeus a algumas coisas. E alguns de vocês estão atrasando esse adeus. Maria disse adeus a Jesus. E você sabe por que ela disse adeus a Jesus? Por causa da vontade de Deus. Jesus disse adeus à sua mãe e a João,
por causa da vontade de Deus. E Maria não foi a primeira e nem será a última. E seria bom se você fizesse um balanço da sua vida. Porque tem muita coisa que já era para você ter dito a Deus, há muito tempo. Mas quando a gente pega tudo isso, todo esse cenário, tudo que nós conversamos aqui, se você perguntasse assim, Ricardo, o que você vê aqui? Eu vejo um ambiente de extremo amor. Eu vejo um ambiente não regado a regras, a ordens, mas um ambiente regado a amor. A Deus Pai, estou descendo até eles e encarnando como ser humano. A Deus Mãe, porque agora eu preciso cumprir o meu chamado. A Deus João, você é o discípulo que mais entendeu meu coração, cuide da minha mãe. Jesus está dizendo que Ele nasceu para morrer e que Ele veio para partir. Sabe, é algo tão lindo, é puro amor. E eu fico me perguntando como é capaz de escrever uma história como essa. Tudo isso foi feito por amor. E você sabe o que mais me espanta? Porque o motivo dessa história são pecadores imperdoáveis que fez Deus deixar o céu para vir para a terra, que fez Jesus dar tchau para o seu pai lá no céu e fez Jesus dar adeus para sua mãe aqui na terra. Se você não consegue ver amor na cruz, eu não sei mais o que a gente encontra. A cruz, ela está regada de um peso de paixão pela humanidade. Por isso que intimidade, igual nós cantamos hoje, faz parte dela, chamar Jesus de belo, de maravilhoso. Faz parte. Mas intimidade não é você falar algo para Jesus. Intimidade é você ouvir o que Deus pensa de tudo que Jesus fez naquela cruz. Intimidade é você ouvir o Espírito Santo revelando toda a beleza de Deus. Meus irmãos, nós não estamos aqui para cumprir um ritual litúrgico dominical. Nós não estamos aqui para você dar uma amenizada na sua consciência de pecador e dizer eu vim para a igreja. Não, a gente não está aqui só para ouvir uma música. A gente não está aqui para se apresentar. A gente não está aqui por causa de um ambiente. Não, nós estamos aqui porque um dia Deus morreu naquela cruz por mim, por você, por amor. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de toda honra. Esse é o centro do nosso culto. Esse é o motivo pelo qual a gente abre a Bíblia. A nossa vida espiritual, ela não é autogerada. Ela é influenciada por aquilo que nós conhecemos de Deus e aprendemos de Jesus. Jesus é o ouro de Deus que a gente precisa conhecer. Alguns vêm com tanto pesar, com tanta dificuldade. Alguns vêm, meu Deus, eu tenho que... Não, deixa eu te falar, você não entendeu a cruz. Porque a cruz, ela não foi feita para obrigar você a amar Jesus. A cruz só revela o que Jesus fez na cruz, por amor. E então, se você vê, você vai ficar apaixonado. Isso que é o prazer. Se cada ministro que canta, se cada ministro que prega, se cada servo que faz alguma coisa, sabe, no reino de Deus fizer por isso, por causa dele lá naquela cruz. Se cada vez que você dizer não ao pecado, ao seu ego, ao seu orgulho, se cada vez que você pedir, Senhor, seja o centro da minha vida, a minha alegria, a minha satisfação, sabe? Se cada vez que você falar assim, Senhor, eu tenho tantas necessidades, como Maria naquele dia, mas deixa eu te dizer, revela-me quem tu és, fala ao meu coração, sabe? Descortina os teus olhos diante de mim. Deixa eu te dizer, você não vai se arrepender. Porque esse é o motivo da gente ser cristão. Jesus é o bem mais impressionante que uma pessoa pode ter nessa terra. Aliás, Jesus é melhor do que qualquer entretenimento. Basta você ver só uma pitadinha dos olhos de fogo dele que você nunca mais é o mesmo. A palavra da cruz, às vezes, ela é uma palavra que as pessoas dizem, não, mas eu já ouvi, pastor, eu já sei das boas novas. Deixa eu te falar uma coisa. Esse discípulo, a quem Jesus disse, eis aí a sua mãe, João. Alguns dizem na história e dentro da teologia que ele era primo de Jesus, sobrinho, alguma coisa. Ele era parente de Jesus. E provavelmente João cresceu com Jesus.
João viu Jesus jovem, João viu Jesus adulto, João viu Jesus no início do ministério dele, João viu Jesus pregando o sermão da montanha, João viu Jesus andando sobre as águas. Quem está me acompanhando, diga amém. Sabe, João viu Jesus transfigurando, sabe, ele transfigurado, ele sabe, tipo assim, Saiyajin nível 15. Pois é, ele viu Jesus, só os grandes entendem essa, né? Sabe, ele viu Jesus de forma esplêndida, ele viu Jesus na sua forma incrível, deslumbrante, Jesus brilhando como ele era na eternidade. Ele viu Jesus na cruz, ele viu Jesus ressurreto, ele viu Jesus subindo aos céus. Mas se você abrir Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz que João, esse que já tem um histórico imenso de revelação de quem é Jesus, no dia que Jesus se revelou para ele, tipo assim: João, sobe aqui que eu quero te mostrar quem eu sou. Sabe por quê? Porque muita gente vê o Apocalipse como um filme, tipo assim, zumbis, detonando a terra, vai se acabar tudo agora, né? Todo mundo vê o livro de Apocalipse assim, chega a ler assim, ó, né? É o fim do mundo. Deixa eu te falar, não, o livro de Apocalipse não é o fim do mundo. O livro de Apocalipse é o retorno do seu rei. Sabe quando você conhece o final do filme, antes do filme começar? Pois é, a gente já conhece. E João, ele achava que já sabia tudo sobre Jesus, e de repente Jesus se revela para ele. Ele vê aquele que tem os olhos de fogo, seu cabelo são brancos como a neve, e ele cai de testa no chão. Sabe por quê? Porque você nunca vai saber tanto de Jesus que não tem algo ainda para aprender. Por isso eu quero te encorajar a sua devoção, por isso eu quero te encorajar a sua busca por Ele, porque Ele é um abismo que chama a outro abismo. Sabe, a gente precisa sair desse lugar diferente. Talvez como o velho Jó disse: antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Cada brado de Jesus na cruz é uma revelação do coração dele. Cada brado de Jesus na cruz é um motivo para nós amá-lo ainda mais. Nós precisamos amar mais Jesus. Nós não vivemos uma religião, meus irmãos. Nós vivemos uma família espiritual. E essa família, ela nasceu para conhecer e amar Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos terminar essa ministração. E assim, a coisa que mais me marcou, depois de eu estar estudando tudo isso, eu falei: Senhor, tudo isso foi por amor, mas qual é a lição mais importante sobre o seu amor na cruz? E eu aprendi, meus irmãos, que o amor, ele não é mais profundo no romance. Não. O amor é mais profundo no sacrifício e na perda. Deixa eu te falar alguma coisa com todo o respeito que eu tenho por Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está fazendo alguma coisa lá do céu agora, não me impressiona muito, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus agora, Ele não sofre absolutamente nada. Deixa eu te explicar isso. Ele venceu no céu, na terra e debaixo da terra, e o nome dele agora está acima de todo nome. Nada está acima do nome de Jesus. Ele governa cada centímetro quadrado desse universo conhecido ou desconhecido. Tem um carimbo dizendo: Jesus Cristo é dono. Mas você sabe como é que Ele conquistou isso? Ele conquistou na cruz. Como homem, sofrendo, sendo rasgado. Ele não foi um Deus insensível. Come on, vamos lá. Ele sofreu. Sabe por quê? Porque o amor, ele não é profundo no romance. O amor é profundo no sacrifício e na perda. É por isso que Ele é digno
de toda honra, toda glória e toda adoração. Porque o seu Deus é um Deus ferido. O seu Deus é um Deus que passou o que não precisava passar e passou só por amor. E é por isso que nós, quando estamos aqui, só temos um motivo de estar aqui. E não são os nossos problemas, e nem nossas aspirações, nem nossos desejos. O motivo que está aqui já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Foi o teu Deus morrer naquela cruz por você. Ele perdeu tudo o que tinha naquele dia: sua mãe, seus amigos, sua vida. E você vai aprender que os próximos brados de Jesus agora são brados de desespero. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. E entrego o meu espírito. Sabe, daqui para frente, Jesus entra no clímax do seu sacrifício. E se a igreja não entender isso, a igreja não foi chamada para entender outra coisa a não ser o amor de Deus revelado em Jesus Cristo naquela cruz. Por isso, por favor, aumenta o som de adoração na tua vida. Se você é crente, se você é cristão, aumenta o som, porque toda honra e toda glória é para Ele.